Então, hoje, a nossa palestra, o nosso tema da noite é uma página escrita. E por que nós estamos dizendo isso? Que todos nós, na realidade, somos um livro aberto. Todos nós tivemos o mesmo prefácio. E todos nós teremos o capítulo final. Mas para que possamos preencher este livro, Deus nos dá liberdade. Liberdade para escrevermos a nossa história. Liberdade para deixarmos legados, muitas vezes positivos, e outras vezes aprendizados não compreendidos, que devemos então recapitular. Assim, a criação divina, tudo que Deus criou, evolui em ciclos, né? É a ordem natural das coisas, é a dinâmica divina. Tudo está em ciclos, ciclos virtuosos. Então não são ciclos repetitivos. Né? Então, a cada oportunidade, há sempre uma agregação de valores e de transformações que conspiram a favor do progresso. Então, nós temos, por exemplo, né, todos nós sabemos, o ciclo da água, como aqui representado. Todos nós sabemos dessa importância desse ciclo, porque ela promove a vida. Ela dá a possibilidade dos seres vivos na Terra, em particular, que todos os seres, eles trazem a sua composição grande em água. Então esse ciclo é muito interessante, né? Onde existe a evaporação dos mares, dos oceanos, aí transforma-se em nuvens, depois a precipitação na forma de chuva, formando rios. Mas vejam que, apesar desse ciclo, há transformações neste processo. Nós vamos percebendo a erosão, depois as intempéries da natureza, os cataclismas, que fazem novamente elevações de relevo, e sempre está, né, num processo de progresso. E assim também é com relação ao ser humano, ao espírito. O espírito também ele necessita desses tipos de ciclos. E isso então nos faz entender que uma única existência, o fato de nós nascermos lá na maternidade e ter o nosso final numa sepultura, interrompe, né, a ideia de ciclo. Então, por isso que o homem, ele elegeu de uma existência como pequenos ciclos de realizações. Então, na realidade, esse processo de reencarnação são ciclos virtuosos. E aí nós temos, né, um calendário com um ano no qual nós temos meses definidos, estações do ano, mas durante toda esta disposição de tempo e espaço, nós vamos poder então empreender projetos existenciais. Projetos esses ao qual o espírito ele percebe a necessidade de reparar equívocos realizados. Por quê? Porque a consciência reclama reparação. E, ao mesmo tempo, ele vai ver companheiros de jornada que vão evoluindo, graças a processos de provas. Então ele, né, pela lei do progresso, também
ele é levado a reencarnar, reparando, corrigindo, aprendendo, crescendo sempre. E aí, então, baseado nisso, ao findar de uma existência, todos nós fazemos um balanço. Segundo espíritos que dão seus testemunhos, dizem que tão logo há o desencarne, é como, de repente, aquela existência fosse rebobinada e trechos da vida, da existência, que traga importância, vão sendo recapitulados. E é nesse processo de lembrança muito rápida da existência que teve, é que vai, então, criando imagens que amanhã terão que ser processadas. Aí, se a quantidade de imagens que ele lembre forem positivas, então, primeiramente tem esse quadrinho que é do balanço que deve ser feito. Mas se for positivo, então nós nos alegramos, nós nos sentimos úteis, avançamos, né? Traz em nós aquela sensação de dever cumprido. Mas se porventura foi negativo, então nós lamentamos. É como de repente entrássemos no roda-moinho, onde nós ficamos, né, preso a este roda-moinho, reclamando essa libertação. E é justamente esta condição de se sentir preso ao balanço negativo que nós, então, necessitamos dar esse salto de qualidade. E por isso que temos, então, novas oportunidades através de novas reencarnações. Então vejam que, de repente, reencarnar é algo que nos liberta desta situação de negativismo, dessa situação de desespero espiritual que nós sentimos. Assim, visto isso, não adianta lamentar, né? Não adianta a gente ficar culpando a outros, não adianta querer culpar a sorte ou a falta de sorte. Então, o que o espírito vai perceber que toda a problemática existente reside nele mesmo, né? E às vezes alguém poderia dizer, mas isso ocorre só quando desencarnamos? Não, porque o espírito pode ter este balanço existencial mesmo encarnado. É quando a pessoa passa a refletir todas as oportunidades vivenciadas, desperdícios de energia, tempos que foram esgotados de forma inútil, e aí ele tenta se reprogramar. Então não precisamos desencarnar para chegar nesta condição. Tanto encarnado ou não, chega um momento em que existe esse despertar, né? Existe essa mudança de chave, na qual a gente sente-se na obrigação de mudar, porque aquilo já não nos faz bem, aquilo já não nos conforta da forma que estamos. Assim, qual é o primeiro item que vem à mente nesse balanço? E aí, de um modo geral, a gente começa a pensar nos bens materiais que tivemos, ou aqueles que almejamos e não conseguimos, as frustrações em termos de realizações pessoais. Às vezes a gente fica questionando se nós não levamos uma vida desmedida com valores materiais, aquela busca incessante de ter a felicidade, o prazer na realização material, e tão logo a pessoa chegue a conquistar aquele objetivo, logo em seguida ela se frustra, ela vê que aquilo não foi suficiente. Vejam vocês que Jesus mesmo nos conta sobre um jovem rico, né?
ele era cumpridor dos deveres religiosos, ele era uma pessoa bem posicionada economicamente, era jovem, saudável, tanto que ele estava indo para disputas de Jogos Olímpicos de época, mas ao encontrar Jesus ele falava que ele estava procurando o reino dos céus. Por quê? Porque apesar de tudo aquilo que ele fazia e que às nossas vistas era perfeito, ele estava infeliz. Porque é esta condição de infelicidade que muitas vezes nos impulsiona a mudar, por incrível que pareça. Então, as crises existenciais, né, isso a psicologia nos ensina, faz com que nós transformemos, que a gente saia daquela zona do conforto para atingir um patamar superior. É isso que impulsiona, né, todos nós. E é por isso que, de repente, a pessoa estava dentro de um processo de vida e muda radicalmente, ou então mergulha em novas disposições. Isso é positivo, não deixa de ser. Pois bem, então, feito esse balanço que deve ser realizado, o que se faz necessário? Que tenhamos um objetivo a atingir, um processo a realizar. E todo processo, ele vai ter as suas dificuldades naturais, porque justamente quando vencemos etapas, nós ganhamos fôlego e vamos com maior avidez para o estágio seguinte. Assim, qual o ponto de partida para as nossas realizações? O que devemos entender? Então, aqui nós fizemos essa escadinha, né? Muito comum. Todos nós, às vezes, nos encontramos em algum desses degraus, né? O primeiro lá embaixo, ó, eu não vou fazer. Aquela resistência de mudar. Aquela pessoa que não quer sair da zona de conforto, mesmo sofrendo, mesmo não trazendo realizações. Aí passa um tempo e ele fala, mas eu não consigo fazer. Então logo eu quero fazer. Aí vem, como eu faço? Eu vou tentar fazer. Eu consigo fazer. Eu vou fazer, sim, eu fiz, eu sou feliz. Então é este o processo e a coragem que devemos ter, de sair daquela zona de conforto e procurar progredir. Então no primeiro estágio, eu não vou fazer. Né? Quantas pessoas se retraem, né, e perdem talentos que lhes são oferecidos pelo plano espiritual, e ele então não quer multiplicar. É aquele que quer enterrar o talento e falar, não, deixa depois, eu não vou me preocupar com isso, eu não vou fazer. Por isso, o que deve ser feito? Vencer a baixa autoestima. Sabe, aquela pessoa que acha que ela é incompetente, tudo que ela faz não dá certo, que ela gostaria de fazer melhor, e às vezes até o inverso. São pessoas perfeccionistas, que por mais bem que faça, ainda consegue ver defeito onde não existe. Porque a pessoa traz uma baixa autoestima. Ela se julga incapaz. E aí então vem todo aquele aprendizado que Jesus mesmo nos deixou de forma alegórica. Tudo que eu faço, vós podeis fazer. Olha que coisa interessante. Tudo que Jesus fez, ele disse que nós podemos fazer. Então, por que eu vou ter como freio esse pensamento? Eu não vou fazer, por medo, por achar que eu não sou capaz. Vencido essa amarra, vamos assim dizer,
Em seguida vem, eu não consigo fazer. Ou seja, ter atitude. Não basta só ficar na vontade. Não basta só, eu gostaria de ser assim, eu gostaria de ser melhor, eu gostaria de parar de determinado vício, eu gostaria de parar de pensar coisas equivocadas, né? Então, você tem que vencer isso com atitude. Porque ninguém vai fazer por nós aquilo que cabe a cada um de nós. Porque senão não existe mérito. Então eu tenho que ter atitude. E uma frase muito comum que nós tínhamos lá na nossa casa, né, era, eu posso, eu consigo. Eu posso, eu consigo. É atitude, né? Veja, vencemos mais um degrau. A gente saiu daquela baixa autoestima e agora nós estamos dispostos a ter atitudes. E às vezes essa atitude pode estranhar aqueles que estão à nossa volta. Pode falar, nossa, você nunca foi assim. Parece que você é outra pessoa. O que aconteceu? Por quê? Porque às vezes as pessoas ao nosso lado se acomodaram com a forma que nós somos, facilitando suas vidas e nos deixando, né, com a autoestima baixa. Aí, tendo esta atitude, vem a questão seguinte, eu quero fazer, eu quero. Aí tem que ter proatividade. Nós temos sempre que ter aquela ideia, né, de se antecipar positivamente. Não ser reativo. Reativo é quando aconteceu alguma coisa, puxa vida, olha, eu tenho que arrumar o telhado da minha casa que está com goteira. Eu tenho que arrumar o telhado que tem goteira. Chega uma hora que o madeiramento cede, cai o telhado em cima da cabeça da gente. Aí a gente vai correr, refazer o telhado e tomar as providências. Quando na realidade devíamos ser proativos. Então utilizar da nossa mente, do exercício de pensar e tentar já antecipar e tentar se dispor a fazer as coisas que devem ser feitas. Acho que a gente vê isso muito, né, na escola, né? Alunos que são reativos, aqueles que vão estudar porque chegou a época da prova. E tem aqueles que estudam porque gostaram da matéria e querem se aprofundar. Quem efetivamente vai aprender? Aquele que estuda por querer conhecer. Enquanto que aquele que estudou apenas para fazer a prova, se você chacoalhar a cabeça dele, rapidinho ele vai esquecer tudo o que tinha gravado ou decorado, né? Então isso chama-se proatividade. Tendo essa proatividade, isso não quer dizer que você tenha aquela capacitação, que você tenha conhecimento, mas você precisa ter iniciativa. É isso que nos muda a autoestima, de baixa para uma alta autoestima. Quando você tem iniciativa, porque errar é um processo de aprendizado também. Né? Quantas vezes nós não erramos na vida e a vida nos dá chances de revermos, reposicionarmos, enfrentarmos, não nos se sentir incapazes e incompetentes. Mas precisamos acreditar em nós mesmos. Eu posso, eu consigo. Ou tudo que eu faço, vós podeis fazer, e muito mais. Né? Muito bem. Aí eu vou tentar fazer. Esse é um grande passo, porque você procura capacitação. E é isso que precisamos entender. Ninguém nasceu sabendo. Ninguém tem destreza sem ter prática, sem ter exercício, sem ter repetido aquela função. Então, essa capacitação é você entender que eu vou chegar ao meu objetivo. Eu preciso aprender, eu preciso fazer. Se errar, eu preciso corrigir. Mas eu tenho que ter essa capacitação.
essa capacidade de aprimorar a minha aptidão. Então vejam que a vida nos oferece exatamente isso. Nós temos diferentes fases na nossa existência, na qual a gente sempre está tendo novos desafios. Né? A criança, quando dá seus primeiros passos, é um desafio para ela. Ela começa engatinhando, depois dando seus primeiros passos. Quando ela sai do ninho doméstico e começa a se socializar através da escola, é uma outra condição. E assim gradativamente. Muito bem. Aí eu consigo fazer, ou seja, a perseverança. É isso que nós temos que entender. Nós não vamos acertar sempre, e nem vamos acertar sempre da primeira vez. Não podemos desistir, temos que continuar. Não podemos acordar e falar, nossa, mais um dia, nossa, que sofrimento, meu Deus, vou ter que enfrentar todas. Não, eu tenho que ser perseverante, eu não posso me abater caso a dor bata a minha porta, caso eu tenha necessidades de prover, né, as contas que todos nós temos. Então, eu tenho que perseverar. E quando assim nós agimos, então veja que sempre a providência divina vai nos dar aquilo que é necessário. Veja a parábola dos trabalhadores das diferentes horas do dia. Quando o Senhor sai a contratar, porque era assim que era o trabalho naquela época, não existia carteira assinada e nem emprego fixo. Todos os dias a pessoa acordava desempregada. Todos os dias as pessoas se reuniam numa praça pública. E aí vinham as pessoas que tinham posses, quer fazendas, vinhedos, moendas, enfim, e contratava a pessoa por um dia, que era a jornada de um dia de trabalho. E ali estavam pessoas à espera disso. E teve aqueles que tiveram já a sorte de serem contratados nas primeiras horas. Mas teve aqueles que ficaram por final. Imaginem vocês o desespero desta pessoa, de um chefe de família, cujos filhos, cujas pessoas da qual ele tem responsabilidade, deve prover o alimento, a vestimenta e tudo mais. Mas eles perseveraram, estavam ali naquela praça aguardando serem convocados. Não desistiram, não abandonaram, não se revoltaram, não criaram delitos, mas foram perseverantes na expectativa de serem empregados. E na última hora do dia de trabalho, eis que um senhor chama-os para trabalhar também. E é perguntado, por que vocês estão aqui? E eles falam, porque ninguém nos contratou. Eles estavam ali dispostos e foram trabalhar. No final da jornada de trabalho, todos ganharam o mesmo salário. E aí os primeiros se revoltaram, porque havia trabalhado mais e ganho a mesma quantidade. Mas o Senhor fala, eu faço aquilo que eu achar interessante. Porque aquele Senhor, por certo, se colocou no lugar do outro. É a tal da empatia. E, no mínimo, ele perceber a aflição que aquelas pessoas tiveram durante todo o dia, acreditando que nesse dia não levariam alimentos para os seus. Por esta razão que ele quis compensar o que? A perseverança daqueles que ali ficaram até a última hora. Por isso nós temos que ter esta perseverança de entender que uma existência é uma página escrita, que a dor, o sofrimento, a necessidade não é eterna, ela é temporal.
E quanto mais eu me dispuser a criar as condições para a superação, mais rapidamente ela vai se esgotar. Mas se eu ficar desde o primeiro degrau, com a minha autoestima lá embaixo, achando que sou incapaz, eu não tenho atitude de reação, eu não trago proatividade, eu não tenho iniciativa porque acho que as outras pessoas que têm que me contratar têm que me ajudar. Se eu não procurar me aperfeiçoar naquilo que eu sei fazer, e se eu não persistir até o último instante, então nós teremos um balanço final negativo. Por isso, vamos chegar àquela condição que vamos dizer, sim, eu fiz. Ou seja, realizamos um projeto. Mesmo que a princípio esse projeto estava comprometido por algumas das nossas dificuldades, mas nós fomos capazes de ter superação. Fomos capazes de acreditar em nós mesmos. E é isso que nós temos que entender, por razão pela qual estamos no plano físico. Estamos aqui para a superação, para sair daquele estágio de ignorância, para sair daquele estágio de desconhecimento, para podermos nos capacitarmos e fazer parte desta engrenagem da dinâmica divina. Muito bem. Assim sendo, nós temos que fazer esta reflexão. Temos que ter esta disposição de enfrentar esta largada, de percorrer lá os KMs que aquela competição está exigindo de nós. 5, 10, 15, não importa. O importante é que nós precisamos participar deste projeto de evolução. E é claro que durante o percurso vamos encontrar todos nós problemas, obstáculos, Muitas vezes nós vamos ter quedas, vamos ter as dificuldades, mas se houver perseverança e acreditar em nós mesmos, chegaremos ao cume do nosso objetivo. Chegaremos à reta final e vamos passar pela fita da vitória. E assim sucessivamente. Por isso que nós, espíritos, temos este ciclo virtuoso. A gente sai de um ponto inferior, damos todo um percurso para estar no degrau superior. E assim sucessivamente. Claro que a vida nos oferece e nós temos então projetos a desenvolver. Mas entender que nós somos os autores deste projeto. E muitas vezes, neste projeto existencial, optamos por uma existência de resgate. Ora, se assim fora, nós vamos ter uma série de intempéries, de dificuldades, de obstáculos, de pessoas que vão vibrar negativamente. Mas é aquilo que eu escolhera. É como naquela história que Jesus conta de Lázaro e do homem rico. Lázaro quisera escolher uma existência de expiação. Enquanto o homem rico, ele escolhera uma existência de prova. Só que aqui chegando, o que aconteceu? Lázaro correspondeu com o seu projeto, apesar de toda a complicação daquele projeto. E, terminado, ele foi levado ao céu pelos anjos. Já aquele outro, que tinha uma existência de prova, então ele era para ter aqueles talentos, aqueles recursos, para multiplicar oportunidades para outros à sua volta.
dando a estes condição de trabalho, de sustento, de educação, mas ele preferia ficar iludido pelos atrativos da matéria e sucumbiu o seu projeto, fazendo com os recursos que ele lhe fora concedido para gastar consigo mesmo. Aí esse, ao morrer, ele é enterrado, segundo a parábola. Um subiu com os anjos, outro enterrado. O que isso diz? Um subiu o degrau que se propusera a elevar-se, enquanto o outro não ficou estacionado, não subiu. E aí, no final dessa história, Jesus diz que aquele homem queria avisar seus parentes para que não fizesse o mesmo erro. E foi falado a ele que eles tiveram os profetas e tiveram as diferentes religiões para ensinar por que aqui estamos e qual é o nosso objetivo. Então, vejam vocês que a existência nós escolhemos. Então, se porventura nós estamos julgando que estamos tendo uma existência difícil, e todos pensam assim, a minha vida é horrível, perto da sua não é nada, mas é porque você escolheu este projeto. E que se você for bem-sucedido, você só vai elevar-se no degrau da evolução. Assim, cada um de nós somos pessoas distintas. Cada um de nós, trazemos esta lâmpada que deve ser iluminada. Esses projetos que devem ser realizados. Muitos mantêm-se apagados. Muito mantém-se na expectativa de que a vida vai lhe proporcionar a evolução que ele tanto busca. Ele espera que alguém bata a porta para chamá-lo a evoluir, a progredir. Quando na realidade ele deve ser aquela pessoa, veja, idealizadora. Saber que ela traz grandes projetos e que precisa ser iluminado. Não ficar desligado, sem luz, esperando que uma hora a coisa aconteça. Não, eu consigo. Tudo que eu faço, vós podeis fazer. Então devemos acender esta lâmpada, devemos iluminar o nosso caminho, acreditar na nossa potencialidade. E mesmo que venhamos a tropeçar, levantemos. Podemos cair 7 vezes e levantaremos 8. E assim devemos prosseguir. Mas para tal, ninguém evolui isoladamente. Por isso que nós vivemos em sociedade. Por isso nós estamos lotados, em círculos de convivência. Então nós temos as pessoas mais íntimas, que são os nossos familiares. Daí nós temos o ambiente de trabalho, o ambiente social, o ambiente religioso, o ambiente do nosso estado, do nosso país, e assim sucessivamente. Vejam agora a calamidade lá do sul, E então as pessoas se mobilizando para tentar minimizar a dor e o sofrimento e a necessidade. É assim que devemos entender. Eu não devo viver isolado como numa ilha. Eu tenho que estar nesta interação com as outras pessoas. Ah, mas ninguém me entende. Ah, mas as pessoas são difíceis. Ah, mas as pessoas não são inteligentes como eu, ou coisa semelhante. Vamos descer do pedestal. Vamos tirar o sapato e vestir a sandália da humildade. E vamos poder interagir, porque é essa troca de experiência, de ideias, de projetos, de realizações que me faz chegar com maior tranquilidade
ao meu objetivo final. Tudo isso, né, nós temos que entender que não são sonhos, não são utopias. Somos capazes, porque somos filhos de Deus, criados à imagem e semelhança do Pai, que Ele nos deu justamente a inteligência, e da inteligência desenvolvemos os sentimentos. Então nós precisamos sair daquele sono profundo, em que os sonhos são desejados, e passar a abrir os olhos, regaçar as mangas e construir a nossa evolução. Construir a cada dia um degrau a mais, para que eu chegue lá no topo, onde eu espero receber, né, o salário do meu esforço. E qual é este salário? Não são bens materiais, que é temporal, não são títulos, não são honras, mas será tesouro espiritual, que o ladrão não rouba e que a ferrugem não corrói. São valores intransferíveis, por isso que deve ser conquistada pelo esforço de cada um de nós. E, finalmente, se assim fizermos, chegaremos com certeza àquela situação que todos nós um dia haveremos de estar, de espíritos perfectíveis, de espíritos amadurecidos, responsáveis, que entende que esta condição almejada e conquistada não é simplesmente para que possa daí por diante desfrutar das belezas e das facilidades do paraíso, mas entender que devemos então retornar, como na escada de Jacó, voltando aos primeiros degraus, não para aprendizado, mas para estimularmos que outros irmãos nossos acreditem em si mesmo e cheguem também aos seus objetivos. Assim estaremos escrevendo uma página, né, de sucesso, uma página de realização. Todos nós haveremos de, ao final de uma existência, ao retornarmos à pátria espiritual, que possamos ser recebidos por aqueles que acreditaram em nós, que afiançaram a nossa existência, e aqueles que, porventura, pudermos ajudar de alguma forma. Essa, então, é a proposta da noite, para que possamos rever o nosso posicionamento e não simplesmente parar, avançar para frente e para o alto. Que assim seja.